Nossa proposta foi trazer uma métrica das capacidades e aplicabilidades do Wi-Fi como um sistema de comunicação, comparando ele com o Wi-Fi. A gente vai mostrar uma visão atual da tecnologia através de casos de uso, especificações e dificuldades, procurando também responder se o Wi-Fi é uma tecnologia de quinta geração. Para dar andamento à nossa apresentação, elaboramos um roteiro, trazendo uma introdução da área que envolve o assunto, o porquê do trabalho e a possível solução que será discutida ao longo do trabalho, a apresentação dos conteúdos e fontes utilizadas como base e metodologias de observação e comparação, seguida das informações e constatações obtidas através destes, e apresentando um parecer final sobre os resultados encontrados, assim como as referências. Bom, com o crescimento do número de aparelhos com comunicação wireless devido ao crescimento da área de IoT, mas não exclusivamente a isso, acaba que a quantidade de banda consumida vem aumentando na mesma proporção. Para quem já utilizou algum local com internet público ou até em casa, sabe das limitações que pode acontecer com a rede Wi-Fi, como a interferência por outros aparelhos e a atenuação por barreiras do ambiente. Um dos principais fatores que demanda atenção nesse tema é o limite do espectro das ondas de rádio, em que está superlotado atualmente. Bom, ao perceber isso, passamos a pensar em que tecnologias poderiam vir a solucionar ou pelo menos minimizar esses limites, e focando em um meio que tivesse uma implementação fácil e resultados promissores, a gente encontrou o Wi-Fi, que é um sistema óptico de comunicação. Considerando que todos os ambientes de trabalho exigem uma iluminação adequada por lei e que a eletricidade é um bem básico em todos os países, o Wi-Fi se encaixou como um atenuador desses problemas. O Wi-Fi então é um sistema que envia dados através do espectro de luz visível e infravermelho, e a sua primeira aparição foi em 2011 em um TED Talks com o Harald Haas, em que ele apresentou uma lâmpada LED que poderia trazer uma taxa de até 10 megabytes por segundo de transferência. No Wi-Fi, a comunicação de dados ocorre basicamente alterando a intensidade de luz de um diodo, um LED, que é modulado em um sinal e transmitido pelo canal óptico sem fio. Então ele é detectado por um fotodiodo que faz a demodulação e recupera o clock da mensagem. O fotodiodo é um dispositivo eletrônico feito de um material semicondutor e ele pode variar a sua resistência em função da intensidade da luz. Assim, tendo encontrado essa tecnologia, a gente partiu para o objetivo de avaliar se o Wi-Fi poderia ser um substituto para o Wi-Fi ou uma tecnologia complementar. Foi feito buscas em 3 bases de pesquisas, a CAPES, o Google Scholar e a I3E. A cada termo adicionado na busca foi utilizado a lógica AND, para que buscasse artigos que contêm aquelas palavras-chave. Na busca da CAPES, quando buscamos o termo Wi-Fi, resultou em 1986 artigos. Após isso, adicionamos a palavra Wi-Fi para encontrar artigos que fizessem uma comparação entre essas tecnologias, no qual este número foi reduzido para 85. Também utilizamos o termo 5G para retornar artigos mais recentes e que têm uma conexão com esta tecnologia, assim resultando 65 artigos apenas. E por fim, colocamos o termo eficiência para encontrar pesquisas que trouxe resultados em um ambiente real. O mesmo processo foi realizado nas outras bases de pesquisa. Utilizamos o livro Principles of Satellite Communications Towards Network Wi-Fi, que tem como autor da obra Harold Hess e Dimitrov, para a construção da pesquisa foi extremamente fundamental para desenvolver os conceitos importantes e os recursos que são utilizados nesta tecnologia. O artigo Wi-Fi is a Paradigm Shifting 5G Technology foi utilizado pois aborda uma visão mais atual e também introduz o porquê do Wi-Fi é uma tecnologia de 5G. E o último artigo selecionado foi a Review Paper on Wi-Fi, no qual este mesmo foi publicado no ano 2020, portanto foi utilizado para analisar as últimas atualizações nesta tecnologia. Bom, sobre o desenvolvimento do estudo, o método de observação que a gente utilizou foi o conceitual analítico, onde a gente pegou conceitos dos outros autores e alinhamos aos nossos e depois tentamos adicionar conteúdos a eles. O método de discussão dos resultados foi uma pesquisa explicativa, onde a gente analisou várias propriedades da comunicação e foi assumindo conclusões ao longo desse processo. A gente partiu inicialmente de uma leitura do livro do Haas,
onde ele traz uma ideia central de que uma rede sem fio Wi-Fi é apenas complementar às redes sem fio com rádio, visando apenas o alívio do espectro e do tráfego de dados. Então a gente tentou elencar tópicos para poder ter uma visão direta de quais podem ser as limitações que fazem com que o Wi-Fi seja apenas uma ferramenta de suporte à rede na visão dele. Começando sobre a modulação, né, temos que, devido às capacidades físicas dos componentes que são utilizados, a informação só pode ser codificada usando a intensidade da luz. Aí, como consequência, o VLC acaba utilizando um sistema de modulação da intensidade e detecção direta, seria o IMDD, sendo que essa técnica permite que a comunicação ocorra mesmo se a luz parecer estar desligada. Só que ela tem um problema, é que desse jeito, né, de modulação, o sinal sempre tem que ser real, unipolar e não negativo, o que acaba limitando os esquemas que já são utilizados atualmente a serem adaptados. Porque à medida que as velocidades da modulação aumentam, acaba sofrendo mais efeito de interferência intersimbólica por causa da frequência com que os dados são coletados. Então, uma técnica melhor para isso seria o FDM, permitindo o uso de bit adaptativo e o carregamento de energia de diferentes subbandas da frequência. E nesse ponto, tanto o livro do Haas como o artigo dele permanecem com o mesmo problema, né? Só que em 2018 já são propostas duas soluções, sendo ela o EU-OFDM e o SEE-OFDM. Aí nos demais artigos a gente não achou nada relevante sobre modulação. Sobre o acesso múltiplo, então, um acesso múltiplo adequado, né, ele deve permitir vários usuários compartilhando seus recursos sem que aconteçam conversas cruzadas. E nesse caso, os esquemas de acesso de comunicação Wi-Fi podem ser adaptados para o Li-Fi. Nesse sentido, até o FDM vem com uma extensão para acesso múltiplo chamada OFDMA. Esquemas também de modulação de portadora única, como o PPM e o PAM, eles exigem uma técnica de acesso múltiplo adicional, sendo dividido por frequência, código ou algum outro, né? Uma opção alternativa também é usar a cor do LED, e a técnica correspondente para conseguir usar esse método, né, seria a WDMA, que é o acesso múltiplo por divisão de comprimento de onda, né, reduzindo a complexidade do processamento, mas vai acabar aumentando a complexidade do hardware. Aí, nesse sentido, não foram noticiadas alterações em nenhum dos artigos, permanecendo nesse formato até o momento atual. Um dos pontos que pode vir a prejudicar a experiência quanto a usuários múltiplos a gente vai tratar no tópico de células. Passando para o próximo tópico, a gente vai ter a estrutura de redes, onde a gente encontrou o PLC, que seria Power Line Communication, e o PoE, Power over Ethernet, que se apresentaram como soluções viáveis para o backhaul das instalações Wi-Fi. Nesse sentido, o Wi-Fi vai acabar tendo uma vantagem, pois não vai depender de uma estrutura que utilize dados e energia no seu meio de comunicação. E nesse sentido, a gente não noticiou alterações, né, em nenhum dos artigos, permanecendo nesse formato até o momento atual. O upload vai ser citado porque as pesquisas se concentram em maximizar as velocidades em um único link unidirecional, mas para um sistema ser completo ele precisaria de uma comunicação full duplex. As técnicas duplex já existentes usadas na radiofrequência, como a duplexagem por divisão de tempo ou por frequência, podem ser consideradas, até porque nelas o downlink e o uplink estão separados por diferentes intervalos. A técnica duplex mais adequada no Wi-Fi é a duplicação por divisão de comprimento de onda, e nela dois canais de comunicação em diferentes comprimentos de onda serão utilizados, ou usando a transmissão por infravermelho. E nisso, um primeiro modem Wi-Fi Full Duplex já está disponível comercialmente usando o infravermelho para o canal de uplink, que é da empresa Pure Wi-Fi. Sobre a topologia, no Wi-Fi ela vai ser ponto a ponto, enquanto que no Wi-Fi era multiponto. Singh afirma que no estudo dele que é a necessidade de uma linha divisada, e o Harald complementa que pode ser feito um redirecionamento ponto a ponto, que faria ficar parecido com uma comunicação não visada, mas as técnicas não visadas de fato ainda estão em estudos. Agora falando sobre as células que eu havia citado antes, no passado a comunicação celular sem fio ela se beneficiava da redução da distância entre as estações e as estações base, por exemplo, utilizando femtocélulas, que são estações de base de curto alcance com baixa potência e transmissão, baixo custo e que são direcionadas à implantação interna, acabou melhorando a cobertura.
No entanto, o ponto que eu tinha comentado antes, que poderia ser ruim, é que a implantação descuidada dessas células pequenas também pode causar interferência entre as células. Tirando isso, esse conceito pode ser facilmente estendido ao VLC, que é chamado dentro dele, né, dentro do Li-Fi, de célula TOC. Como ela opera no espectro óptico, essa célula não interfere na rede macrocelular, ou seja, não vai gerar nenhuma interferência. O Haas fez uma previsão em 2015 de que essas células no Li-Fi teriam 5 metros de alcance, mas em 2018 ele concluiu esse pensamento falando que na quinta geração da tecnologia provavelmente terá 25 metros. A taxa de dados alcançada vai depender diretamente da tecnologia óptica empregada, né? Os LEDs comumente vendidos no mercado eles vão ser atenuados pela conversão química que eles têm que fazer, então a largura de banda deles fica em torno de 2 MHz. Se a gente ignorar o custo, a gente consegue valores maiores, como os LEDs RGBs, que conseguem até 8 gigabits, e as luzes baseadas em laser com uma faixa de 100 gigabits. Os casos de uso que foram apresentados nos trabalhos, como por Kandal Jain e Haas em seu livro, são ambientes fechados de escritório ou residências. Porém, recentemente também começaram a focar em segurança, como plataformas de petróleo, que às vezes não podem ter frequências de rádio. Singh, por fim, nos traz uma aplicação no meio subaquático, onde ele diz que a aplicação do Li-Fi em meio ao mar também tem efeitos incríveis. Por fim, a gente tem a questão do Wi-Fi como 5G, onde a gente vai ver que o espectro de luz visível e infravermelho são aproximadamente 2 vezes o tamanho da radiofrequência, né? Uma alternativa à demanda de tráfego de dados. Junto a isso também vai ter a velocidade, que foi disposta no tópico de taxa de dados, com até 100 gigabits. O Wi-Fi então vai se encaixar como uma tecnologia de quinta geração. O Haas, o criador, fala até que a adoção desse novo padrão junto com o uso de lasers RGB, poderia trazer uma nova revolução à área da comunicação. Nesse sentido, também vai ter o desbloqueio da IoT, né, da indústria 4.0, e crescimento de projetos que atualmente são só nascendo, né, como o LAAS, que seria a luz como um serviço, e fundindo duas grandes indústrias, que seria a da comunicação sem fio e a indústria da energia elétrica. No entanto, essa tecnologia ainda está em desenvolvimento e necessita de mais resiliência. Essa então é a imagem que trata das tecnologias e as suas respectivas velocidades. Conclusões do nosso trabalho. Uh, o Li-Fi ele tem se mostrado uma grande tecnologia de apoio ao Wi-Fi. Ele tem seus benefícios de alta taxas de transmissões, caracterizando uma tecnologia da quinta geração. Ele tem os benefícios de facilmente ser regularizado as bandas, quais faixas ele pode utilizar por não precisar de regularização tão complexa como da Wi-Fi. Após a sua regularização, ele não teve muitas alterações, mas tem surgido grandes empresas da indústria da comunicação sem fio e da indústria da energia elétrica se unindo para criar grandes tecnologias de Li-Fi. É provável que no futuro vejamos muitas cidades inteligentes utilizando essas tecnologias. Também é possível ver que a gente veja essas tecnologias ligadas com sistemas de segurança, como por exemplo as luzes dos carros, prevenindo alguns acidentes. E além disso, também foram verificados alguns pontos que ainda se tem muito a pesquisar a respeito de Li-Fi e obter novas melhorias em relação a ele, principalmente em relação à modulação do sinal e ao acesso de multiusuários. Essas então foram as referências utilizadas no nosso trabalho para ter como base de conhecimento.